Bom dia a todos. Estamos reunidos para celebrarmos esta Eucaristia desta terça-feira, dia 1º de julho de 2025, da 13ª semana do tempo comum. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Deus que veio até nós para encher nossos corações de esperança. Celebremos sua bondade e ternura. Iniciemos, preside a nossa celebração, Dom Antônio Carlos Altieri, coordenador da Pastoral da Saúde da ProSaúde. Iniciemos cantando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então estamos celebrando a Eucaristia, esse momento alto da terra que louva o céu, né? Com o próprio Cristo. E agradecemos a Deus o privilégio de podermos estar logo no início do dia, nesse momento. Sintonizemos o nosso coração com o coração de Jesus, né? Que é modelo para todos nós. Arrependidos, peçamos perdão das nossas faltas. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores. manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e sai para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: Trata de salvar a tua vida, não olhe para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha. Não quiseres morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: Pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade que falas. Refúgia-te lá depressa, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes da cidade, e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão.
salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades, onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e meu íntimo. Pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis minha alma ao dos malvados, nem a minha vida dos homens sanguinários. Eles têm as mãos cheias de crime. Sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, o mundo moderno, sobretudo, né, se pauta nos exemplos, nos fatos concretos, naquilo que vê, né, que palpa, que percebe, né? Não é tanto por ideologias, raciocínios, lógica, né, mas pela constatação. Então, mais do que nunca, o testemunho é significativo, é valoroso, né? Sempre foi. Mas os sinais do mundo moderno mostram que esse caminho é o mais prático, na verdade, né? Então, a vida de fé, né? A experiência de fé, só quando ela é concreta, né? Que ela acaba irradiando o valor, né? Pregações, livros, né? Grandes momentos podem assinalar, mas aquilo que convence mesmo são os fatos, né? Existe até o provérbio, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então a gente pode duvidar, não entender bem como faz, como funciona, porque na verdade é um mistério, né? A ressurreição de Jesus. E se nós não cremos nesse mistério, sobretudo, vã é a nossa vida, a nossa fé, né? De São Paulo. Tudo depende dessa crença. E a proporção da crença está nas horas das dificuldades, né? Porque quando está tudo bem, até os pagãos vivem tranquilos, né? Corre tudo de acordo. É na dificuldade que se diferencia, né? Uma pessoa sem fé que se revolta, se amedronta, foge, reage, etc., né? Mas quem tem fé supera na serenidade. Jesus estava dormindo tranquilo, né? Por dois motivos. Primeiro, porque significa que ele sempre trabalhava duro, né? No sentido de caminhar, de pregar, de se preocupar com os outros. E estava descansando. E segundo, porque ele sabia que ele estando ali, né? Tinha essa convicção.
E cobrou um pouco dos seus apóstolos, dos seus seguidores, essa atitude de confiança, né? Falei, vocês estão preocupados desse modo, né? Afinal, vocês não percebem que eu estou aqui, né? Vocês são homens de pouca fé, né? E é isso, a nossa vida é assim. Ela apresenta, não é linear, não é porque somos amigos de Jesus Cristo que estamos livres de todas as dificuldades, né? O que nos dá força é justamente o grau de fé que nós temos para enfrentar essas dificuldades e saber que vem depois, né? Nada para naquilo que está, e esse depois, que sobretudo é a vida eterna, se não for aqui na Terra, um dia lá, sem dúvida, será, né? Nos faz caminhar, e Deus então nos dá a força para alimentar essa fé, né? Com o exemplo que nos deu, com a sua palavra, com o seu corpo e sangue, Ele deu a si mesmo, né? Totalmente cumprindo o que Ele veio fazer. Não há maior amor do que dar a vida pelo amigo, pelo irmão, né? E Ele deu na cruz até o fim, mesmo diante de injustiças e dificuldades. Ele acreditou na graça e na força do Pai, né? E ressuscitou, né? Essa é a grande vitória, né? E a nossa fé nas dificuldades que se prova quanto a gente tem confiança na situação que terá um desfecho melhor, que Deus entende e sabe levar, tirar água das pedras, e aquela situação vai servir talvez, né? Mais tarde eles vão entender por que passou por certas coisas, porque ajudou a preparar aquilo que eles vão enfrentar no futuro, né? Porque esse mundo é de constante provação. Então nós temos que ter uma fé verdadeira, né? Lutar por isso, e não faz de conta, porque a prova está justamente nas horas difíceis, né? Quando está tudo fácil, é como a amizade, né? Ela é provada na hora que um dos dois passa um apuro maior, né? E aí se vê se a pessoa se comove, se às vezes não tem vontade nem capacidade de conhecer a situação, já se ausenta, já foge, já bloqueia no celular e não quer mais saber da dificuldade de ninguém, né? Mal quer enfrentar as próprias, né? Do Edneu contava um fato interessante, que uma senhora que lavava roupa para fora. Ela sempre ficava nervosa porque o sol tinha bastante, mas tinha uma montanha no fundo da casa dela e dava sombra, ela não podia pôr a roupa para quarar, né? Então um dia ela falou, olha, Jesus falou que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, de dizer para a montanha, sai daqui, que ela se modificava, né? Vou testar. E aí, montanha, você deve sair aí para deixar de me fazer sombra para minha roupa, etc e tal, né? Saia, você deve... Eu sabia que você não ia sair, né? Então, ela tinha uma fé muito duvidosa, ela já sabia que não ia dar certo, então aí fez, né? Não tinha uma fé total, né? Que nós tenhamos fé nesse Jesus, né? E que mesmo nas dificuldades, Ele sabe tirar coisas boas para nós. Ele é Pai e se permite, sabe, que é para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para o nosso amadurecimento na fé. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus de infinita bondade e misericórdia, elevemos confiantes nossos rogos, pois em seu amor Ele nos escuta e nos acolhe. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Fortalecei vossa igreja na verdade do Evangelho, e assim ela anuncie com alegria ao mundo vossa salvação. Nós os pedimos com fé. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Guardai bem junto de vós todos os que se empenham em viver a fé e o Evangelho na comunidade e na prática da caridade. Nós os pedimos com fé. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Olhai com bondade para os que estão sofrendo por causa das injustiças, violência e maldades do mundo. Nós os pedimos com fé. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Sejam o vosso agrado nossos rogos, ó Deus, nosso Pai, e em vossa bondade dai-nos sem cessar a vossa paz, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos
graça, Agora nos apresentamos para nosso eterno pão da vida. Bendito a natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão e a noite que nos dá o repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação, de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos mistérios, fazei que nosso serviço corresponda à santidade dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição. E com firme esperança, aguardamos a sua vinda na glória. Por isso, vos louvamos com os anjos e todos os santos, dizendo, sem cessar, a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos rezar a oração eucarística número 5. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças. Partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordando, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão,
ser bem firme na fé, na caridade, e a Dom Odilo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Lembrai-nos, Ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamasses para a outra vida. Acolhei-os junto a vós bem felizes, no reino que para todos preparastes. a Todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai força e graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro De Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas mas diz uma palavra que serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. pelos prados e campinas, verdejante seu voo, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor,
desmereço nada em minha vida faltará, nada faltará. Pai, rogo por eles, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, diz o Senhor. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, boa semana, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora